E de certa forma, ficou um pouco adormecido aí na cabeça das pessoas e nessa cognição a respeito da alimentação, o quanto nutrientes são importantes para a formação do cérebro, né? A gente fala, eu me É, alimento para ter um corpo saudável. Cérebro é corpo, né? Embora as pessoas o enxerguem como algo holístico que acontece fora do corpo, exatamente. cérebro é um órgão, é corpo e é uma parte do nosso corpo muito importante para que a gente tenha saúde, Precisa né? de precisa de energia para ele funcionar. Precisa de uma série de questões, né? Mas o que a psiquiatria estuda são os nutrientes importantes para o funcionamento adequado do cérebro e o Caramba, padrão alimentar que pode promover saúde mental. o que eu como, então ele Te torna mu- mais ou menos é inteligente, mesmo? com mais ou menos memória. E aí, só concluindo a questão da psiquiatria nutricional, começou a se estudar então esses nutrientes. Será que a ausência desse nutriente tem alguma relação com algum transtorno É. psiquiátrico, com algum distúrbio psiquiátrico, com a E tem? neurodegeneração, demência? Tem, todo. E aí começou a se estudar também o padrão alimentar. Hum, Então, se eu comer dessa forma, se eu comer daquela forma, se eu tiver uma dieta, por exemplo, uma dieta ocidental, que é uma dieta que a gente chama muito rica, né, em gorduras e açúcares. Eu vou tentar falar termos não técnicos aqui na dieta ocidental, mas é uma dieta no padrão ocidental, tá. né? Donuts, que você me perguntou, É. muita gordura saturada, combinada com açúcar de mesa. Frutas que têm açúcar também? Frutas são maravilhosas. É um padrão É? mediterrâneo alimentar. Ah, é? Padrão mediterrâneo, é um alimento in natura, ela não tem só açúcar, né? Ela tem fibra, ela tem uma É. composição enorme de fibra, de nutriente, de vitamina, de mineral, diferente de um donuts, né? Que você acabou de É. citar, né? Que tem ali Mas, farinha branca, mas processadona. as nossas frutas são bem diferentes do pessoal do Mediterrâneo, por exemplo, né? Dessa alimentação. Isso faz diferença? Banana. Não, não. A diferença que você tem aí do tipo de fruta, né? Da safra que você tem, Sei. não é a diferença do padrão alimentar. Quando a gente fala em padrão alimentar, a gente fala alimentos que compõem a sua rotina alimentar. Arroz, feijão. Isso é um É. padrão que pode ser considerado um padrão mediterrâneo. Um arroz É? integral, leguminosas, feijão, lentilha, são alimentos in natura. A dieta mediterrânea ela é composta de muitos alimentos, que são alimentos que Deus pôs na terra, para Sei. simplificar, né? Frutas, verduras, legumes folhosos e carnes magras, né? Então, peixes ricos em ômega 3, por exemplo. É uma dieta que ela tem um perfil, um padrão mais anti-inflamatório, com muitas vitaminas, com antioxidantes, que Hum, leva ao cérebro uma determinada qualidade, né, de funcionamento. E a dieta ocidental é uma dieta que tem grande densidade energética, então eu tenho bastante caloria ali, porque eu tenho alimentos mais processados, mais refinados, então imagina que eu concentrei o açúcar. Uma abobrinha, por exemplo. Eu tenho uma abobrinha, eu tenho 1 quilo de abobrinha. tá. Em 1 quilo de abobrinha, eu tenho aproximadamente 90 gramas de carboidrato, tá? Aí eu tenho 100 gramas de uma bolachinha, um biscoitinho integral. 100 gramas. Eu tenho 90 gramas de carboidrato. Só que você Caramba. come esse biscoitinho em 1 minuto É. e digere em 1 minuto, né? Então eu tenho grande densidade energética nesse pacotinho. Enquanto que na abobrinha, para eu conseguir comer 1 quilo de abobrinha é É um impossível. Eu vou absurdo, é. comer os mesmos 100 gramas e eu vou ter 9 gramas ali de carboidrato, eu vou ter uma quantidade calórica imensamente inferior, mas eu tenho grande densidade nutricional. Então, o padrão mediterrâneo é um padrão de uma alimentação com grande densidade nutricional e baixa densidade energética. Enquanto que o ocidental é mais ou menos o contrário, Tá. né? Ele tende a elevar muito mais a glicemia do indivíduo e, portanto, a insulina. Ele é um padrão mais inflamatório. O que a psiquiatria nutricional vem estudando? Quanto mais inflamatório o seu padrão alimentar, né? Quanto mais alimentos que tenham esse potencial inflamatório de aumentar a adiposidade, de elevar a insulina, de aumentar citocinas inflamatórias no seu corpo, mais o seu cérebro também recebe esse impacto. O que vem sendo investigado e já está muito bem estabelecido são os mecanismos do declínio de saúde mental. Então, você tem como um dos mecanismos a inflamação sistêmica de baixo grau, que é causada pelo aumento de tecido adiposo, aumento de gordura no corpo, que promove citocina inflamatória e, portanto, vai promover uma ativação do sistema imunológico, um aumento de inflamação, e essa inflamação pode ser hematoencefálica também. Você tem a ausência de um sistema antioxidante poderoso, né? Funciona, nós temos um sistema endógeno de antioxidação.
realizado ali por enzimas dependentes de vitaminas, ferro, magnésio, riboflavina. Se eu não me alimento dessas vitaminas, como que funciona o meu sistema de varredura de espécie reativa de oxigênio, né? De radicais livres? Eu não tenho isso funcionando de uma forma adequada. Então, o que foi, né, sendo observado na ciência é que justamente a gente deixou de olhar por muito tempo o quanto a alimentação que foi se transformando aí por conta da modernidade e foi trazendo um quadro que a gente vê hoje muito claro, né, de aumento de sobrepeso, de obesidade na população, o quanto isso também trouxe aumento de depressão, aumento de ansiedade, aumento de Alzheimer, aumento de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Isso caminhou muito junto. E esse padrão alimentar, ele também tem uma relação com essa situação. Né? A gente ainda não fala na ciência de causalidade. Se eu comer assim, eu vou causar aquilo. Ah, não. Né?